o nosso herói conseguiu sair das ruas de Londres. Embora não fossem irmãos de sangue, trabalharam juntos para se tornarem bem-sucedidos. Agora todos os irmãos se casaram com a aristocracia e Adair só quer saber de cuidar do seu clube. Até que o incêndio aconteceu. Agora o nosso herói é forçado a ajudar a irmã do seu inimigo a se casar com uma aristocrata. Bem-vindo, leitor! Nossa conversa de hoje vai ser sobre a leitura do livro Uma Fera Apaixonante, de Chris Kendall. Espero estar pronunciando certo. Esse foi o livro de junho do Clube de Leituras Somos Duquesas, que eu já venho falando para vocês, do qual eu faço parte e tem feito o quê? Misérias na minha estante e no meu bolso. Mas tem me entretido bastante entre as minhas leituras que eu tenho como desafio durante esse ano. Vocês sabem, o Miti Viajar, onde são livros que estavam parados e outros que eu tinha muita curiosidade, mas não me atrevia. Então esse ano eu botei como meta ler esses livros, só que são livros para mim muito pesados. Esses livros aqui estão vindo como um respiro. Eu já tenho 2 resenhas aqui de livros que foi indiretamente, um foi a Sandra que me sugeriu, novamente o outro sugestão da Sandra, só que dentro do Clube de Duquesas, né? Então eu vou deixar aqui as resenhas dos livros, porque um dos primeiros livros que ela botou no clube eu já tinha lido, já tem resenha aqui, então eu vou deixar tudo aqui nos cards ou na descrição desse vídeo para que depois você dê uma passadinha e dê uma olhada nas resenhas que ficaram chuchuzinhas. Bom, do que se trata Uma Fera Apaixonante? Fala de 2 famílias rivais da ralé do submundo ali de Londres. Não sei precisar a data. Então nós começamos a história no meio de um fogo, um incêndio que destrói o estabelecimento desse grupo de irmãos chamado Blacks. Os Blacks têm uma fama não muito quista, porém, né, mudaram porque se casaram com pessoas da aristocracia de Londres, então deram um up, né, um glow up nas suas vidas. Menos o Adair, que ainda vivia dentro do clube, embora os irmãos tenham se casado e cada um fosse viver a sua vida, e embora os irmãos continuassem sendo sócios desse estabelecimento, mas com outras atividades, porque agora são homens respeitáveis da sociedade. Daí era o único que nutria ainda aquela sensação do início da sua história, do seu passado nas ruas de Londres, porque embora os 4 não sejam irmãos de sangue, né, eles acabaram se unindo por conta de traumas da sua infância, que são órfãos que conseguiram sobreviver às coisas horrorosas do submundo ali de Londres. O que não aconteceu da mesma forma com a família dos Kilora, onde também temos órfãos e bastardos juntos, que são irmãos, pelo que eu pude entender de fato, mas não são irmãos legítimos, né? Não são filhos legítimos desta pessoa. Eles eram criados, tanto os Black como os Kilora foram aliciados quando menores por um tal de Mac de Gordon, que era o diabinho em pessoa, né? Então esse cara fez muitas atrocidades com essas crianças, aliciava elas para roubar e outras cositas que não vêm ao caso, né? Pelo que eu pude entender e ficou subentendido nas linhas desse livro. Porém, nesse ponto do livro, os Kilora e os Black tinham feito algo no passado, aconteceu e eles fizeram meio que um acordo, né? Um acordo de paz temporariamente por conta de um incidente que ocorreu. E o que eles pediram, os Kilora, aos Black, eram que na próxima temporada, uma das irmãs dele, desse rapaz, do Broderick, que uma das irmãs fosse apresentadas por eles, já que estão na sociedade agora, esquecendo um pouco o passado deles, que ela fosse apresentada para que elas conseguissem um título, né? Que o irmão acredita piamente que um título pode dar uma salvaguarda no futuro para a família, uma segurança. Só que como, lembra, aconteceu um incêndio, a primeira pessoa que os Black imaginam que tenham feito este incêndio, causadores desse incêndio, é a família, é os Kilora. Então a gente já começa numa briga ali, entendeu? Que tipo, o acordo não tá feito, o acordo tá desfeito. E no meio desta briga, ânimos fortes, homens fortes das jogatinas e das garotinhas do submundo estão falando e de repente você escuta a voz de uma moça de apenas 20 anos, que não é menina, é mulher, mas que ninguém era mulher porque ela é mirradinha, usa um óculos ítil, né? Mas extremamente inteligente, com a linguinha, minhas queridas, afiadíssima. Tá? Ninguém, que até os caras que estavam chateados do outro lado, tempo de apontar uma arma, se admiraram pela fibra moral da moça, discutindo questões fortes ali, né? Dando argumentos. Porque
aquilo era uma coisa que tinha que ser feito. O irmão dela queria porque queria que eles cumprissem o acordo. O negócio do acordo é uma recorrente nessa história. Ok. Resumindo tudo, eles vão pro tal do acordo. Você já vai entender que as animosidades nesse estilo de confusão sempre vão estar presentes, né? Uma das irmãs tinha que ir lá pra casa dos Blacks pra poder ficar lá e ser apresentada pra sociedade. Eles não sabiam qual das 3 irmãs ia ser escolhida. E nossa escolhida foi a que tava lá, tete, discutindo com eles, brigando, e que eles falaram: que tipo de mulher é essa que fica de frente com a gente, tá, aquela coisa toda. E é a tal daquela Cleópatra. Meus amigos, não queira. A menina tem uma língua. É nesse cenário que começa a nossa história com os nossos 2 personagens. Um extremamente desconfiado, desacreditado de relacionamento, de amor, porque cresceu num seio onde só via crueldade, né? Convivendo com a família dos Black, conhecendo um pouco mais do nosso protagonista desse livro, o Adair. Os 2, um pelo outro, mesmo com as desconfianças, conseguem nutrir uma admiração, porque são imensamente parecidos nos seus gostos. Ela com tino para negócios, com a mesma paixão pelo clube, meio que ajuda, aquele sentimento começa a crescer dentro dos 2, eles sem entender, né, como que ele vai se apaixonar por uma pessoa que ele odeia, e ela também, que aprendeu a odiar. As famílias se odeiam. Certeza você já ouviu isso em algum lugar. Vou direto para as minhas considerações, porque você já deve saber, a essa altura da história, o que vai acontecer aqui, né? Fato é, se você quiser começar por esse livro e não for te atrapalhar relacionamentos que já começaram, histórias de outros livros que são contadas aqui em partes, muitos casais que se formaram e aí eles vão começar a contar histórias. Se isso não te incomodar, porque esse livro faz parte de uma série chamada The Cipher Brindes, se eu não me engano é assim o nome da série, onde vai contar as histórias dos outros personagens que estão dentro dessa história. Se isso não te incomodar, siga, porque assim, não me incomodou, de fato não me incomodou, pelo contrário, gostei bastante quando eu foco só na história e como vai sendo construída esse elo de confiança entre o Adair e a Cleópatra, né? Isso, quando a gente olha só para esse casal, faz todo sentido, você consegue ir em frente. E eu fiquei muito imersiva nessa história quando eu li. Não gostei do enredo, de como foi construído, tá? Talvez, se eu tivesse lido as outras histórias da série, talvez eu gostasse mais, talvez isso fizesse mais sentido como está. Mas nesse livro, sozinho, não me chamou atenção. Também não me chamou atenção o motivo do incêndio. Nós começamos com um fogo e terminamos novamente com um fogo. Assim, pode ser emblemático, pode ser, mas a pessoa que ocasionou não me fez sentido. E o fator de não ter um epílogo, minha gente. A história dos protagonistas é muito bonita, é muito legal de se acompanhar, sai um pouquinho da curva, é um pouco mais frontal, a personagem feminina é muito decidida, forte, muito visceral, então a gente consegue ver, sentir as emoções dela, o que ela tá sentindo, entender, é credível. Até a história do Adair é credível também. Os outros elementos não foi muito credível pra mim, não me ganhou muito. Eu acho que não só eu, a grande maioria, pelo que eu pude perceber, ficaram com a mesma perspectiva, né? Foi uma coisa que atrapalhou. E é o primeiro livro de uma série. Muito complicado. Tem pessoas que dizem que isso é um spin-off. Eu não considero, eu pessoalmente não considero, porque ele trata da história do relacionamento do último irmão. Então, se levando-se em consideração que teve livros para trás, contando as histórias dos outros casais que aparecem nesse livro, eu acredito que um spin-off, não me faz sentido ser um spin-off, mas eu posso estar errado. Me conta aqui se você conhece essa série a fundo ou essa autora, tá? Dito isso, eu gostei da escrita da autora. Acho que o que fez muita confusão para muitos dos leitores foi justamente só esses pontos que eu relatei aqui. Eu vi outras pessoas que amaram esse livro e eu pude perceber que a experiência de leituras dele foi justamente por isso, porque ele já conheceu as outras histórias. Então isso aqui foi um complemento. Então fica mais fácil o entendimento. É uma leitura rápida, gostosinha. Então se você tá lendo, novamente, se você tá lendo livros muito densos e precisa de um respiro, aconselho imenso esse gênero. E é o meu segundo livro do Clube Somos Duquesas, então ó, check. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar um gostei, de comentar se você conhece essa autora, e a gente se vê nos próximos vídeos do canal.